Olá pessoal, hoje 20 de julho de 2020, estamos aqui para encerrar um ciclo, porque na verdade vamos hoje fazer a nossa última discussão sobre o ensino de geografia do Brasil nas escolas do ensino fundamental. Uma certa dificuldade, na produção desse material, em função inclusive de que não temos o domínio das imagens, não temos como utilizá-las, e então vamos aqui encerrar esse processo fazendo uma discussão que me parece extremamente importante dentro desse jogo. De alguma maneira, acho que nós, os professores, nós temos de considerar a ideia de ensinar geografia como uma disciplina a mais dentro da estrutura escolar. Já falamos isso várias vezes em diferentes projetos que a gente veio desenvolvendo nesses últimos meses. E uma das questões fundamentais para isso é estabelecer, então, qual seria o objetivo da escola, o objetivo daquela faixa de idade, daquele nível de ensino, e em que medida a geografia pode ou não colaborar com aquele nível de ensino. O que nós sempre levamos em consideração é que, de alguma maneira, o ensino da geografia tem como ponto de partida justamente aquilo que a geografia, para os seus sujeitos, mesmo adultos, tem como ponto de partida, isto é, a forma do mundo, as formas do mundo, a paisagem, como um elemento fundante. Portanto, o que nós sempre propusemos é que, de alguma maneira, observar o mundo, observar as formas do mundo, seja através de filmes, seja através de fotografia, seja através de trabalho de campo, ou seja lá o que for, e ter então a necessidade de descrever e de achar então temas dentro deste mundo, tal como de alguma maneira, acho que para nós aqui um pouco invertida, mas de alguma maneira Pestalozzi já propunha. O que nós estamos levando em consideração é que é fundamental ao se desenvolver o ensino da geografia que esta observação dos elementos do mundo, das coisas que compõem a realidade e tudo mais, são coisas que têm nome, que têm forma, nomes que devem ser identificados, formas que devem ser desenhadas, palavras que devem ser escritas, e nesse sentido, então, o nome das coisas devem ser qualificados, nós devemos, ao identificar as coisas do mundo, ensinar às crianças os substantivos, os adjetivos e depois os verbos, construir frases. De alguma maneira, o ensino da geografia estará e sempre esteve a serviço de algum tipo de alfabetização, isto é, do domínio de estruturas linguísticas, que não necessariamente tem como ponto de partida a cartografia no seu sentido clássico, mas a cartografia, os mapas feitos por crianças, com garatujas, com riscos, com coisas que muitas vezes só realmente elas compreendem o significado, são de fundamental importância, porque, de alguma maneira, escrever com mapas, escrever com palavras, escrever com desenhos, escrever de alguma maneira, são exercícios de ordenação do pensamento e que são fundamentais. Então, nesse sentido, o ensino da geografia vem para colaborar de uma maneira direta, objetiva, na formação dos nossos alunos, na formação das nossas crianças. Não que, de alguma maneira, uma criança de 5, 6, 7 anos deva sair com todas as capitais e os estados do Brasil decorados, ou então o nome dos continentes, ou seja lá o que for. O importante não é isto, mesmo que isto possa ser ensinado, nada proíbe. O importante não é ela saber decorar o mapa mundi, mesmo que o mapa mundi possa e deva ser apresentado, nada contra, nada obsta com relação a isso. A grande questão é que, no final das contas, cada um desses exercícios, cada uma dessas exposições que nós colocamos os nossos alunos frente a frente a um determinado dilema que ele propriamente não tinha, vai permitir a construção de novas estruturas da razão, de novas formas de construção discursiva, de novas maneiras, novos olhares, um novo repertório. Sem repertório não há como construir frases, pensamentos, gestos,
entendimentos, leituras, mas para se apropriar de repertórios é necessário que as leituras sejam feitas, que o mundo seja observado. Então, de alguma maneira, nós poderemos propor que, do ponto de vista pedagógico, o ponto de partida do ensino da geografia, pelo menos até o 6º ano, deve ser necessariamente o imagético. Olhar as imagens, olhar imagens, identificar o nome das coisas, dizer o significado que essas coisas possuem dentro de determinados contextos, é um desvendamento fundamental e que não tem necessariamente a cartografia clássica como ponto de partida. A ideia de alfabetização cartográfica, ela faz tanto sentido quanto a ideia de alfabetizar alguém numa linguagem sem assunto. Olhar o mundo com um olhar de pássaro, essas coisas, esse tipo de proposição do ponto de vista pedagógico, ela é ineficaz, ela não faz nenhum sentido. Ensinar cartografia, na verdade, é alguma coisa que deve estar no contexto efetivo do ensino da geografia do mundo do entorno da criança, um mundo que pode ser inclusive um mundo da fantasia, um mundo de um contexto muito mais amplo do que efetivamente aquele que o vis-à-vis, o cotidiano pode nos dar, não é? Então, assim, não faz muito sentido ficar alfabetizando crianças em língua portuguesa, pensando exclusivamente do ponto de vista da gramática, como se a leitura, a fala, a escrita, a descrição, a composição e coisas desse tipo não fizessem parte do processo. Como já diria o Freinet, se uma criança fosse aprender a falar tendo como ponto de partida a gramática, não falaria jamais. A grande questão é que aprender geografia está a serviço desse processo geral, onde a matemática, a história, os conteúdos da biologia, da química, da física, ou seja lá de qualquer outro campo, o teatro, a música, tudo isso faz parte do processo geral de formação de uma criança. Quando nós pensamos, portanto, no ensino da geografia, seja a geografia do Brasil, seja a geografia do mundo, seja qualquer em que escala se queira, não é? O que nós estamos pensando efetivamente é nesse processo de alfabetização geográfica. E alfabetizar geograficamente é treinar o olhar no sentido de observar as coisas do mundo, os elementos que compõem o mundo e de que maneira esses elementos são mais ou menos definidores daquilo que nós somos capazes de ver no mundo, de viver do mundo e assim por diante. A cartografia, como ponto de partida do ensino da geografia, é alguma coisa que deve estar mais à frente, lá pela 7ª, 8ª série e daí para frente. Mapas relativamente simples que devem ser lidos minuciosamente, devem ser descritos, não necessariamente pintados, mas devem ser descritos. Porque olhá-los e transformar o que está no mapa num determinado assunto, numa determinada frase, numa determinada percepção, numa forma de percepção, é a maneira pela qual ler mapas se torna efetivamente um exercício de fundamental importância. O que o ensino médio nos reserva, por sua vez, é que nós precisamos juntar da imagem lá do paisagístico até a construção cartográfica, como um discurso geral da geografia. Então, nesse sentido, nós teremos o ensino da geografia na sua completude, que se inicia lá contando contos de fada e coisas desse gênero, e todas as fantasias possíveis, com dragões e tudo, e com fadas, e com bruxas, e com seres malignos da floresta, ou seja lá, o que se queira para estimular a imaginação das crianças, até chegar então às reflexões sobre a geopolítica geral do mundo e sobre as guerras, sobre a corrida armamentista, sobre a planetariedade do que significa o Covid-19, ou seja, que tema queiramos. Ensinar geografia é um processo que, assim como ensinar a língua portuguesa, como ensinar
matemática, como ensinar qualquer outra coisa, bom, tem o seu ritmo, tem o seu movimento, tem o seu desenvolvimento. Ninguém, em sã consciência, começa ensinando uma criança de 4, 5, 6 anos a fazer equações de segundo grau ou achar, então, não sei, fazer um cálculo matricial. Porque sabemos que existe um processo em que o amadurecimento dessas relações, desses códigos linguísticos, da estrutura lógica que faz com que eles tenham sentido, tudo isso é um processo de longo prazo, tudo isso envolve o amadurecimento do sujeito. Da mesma maneira que não ensinamos as crianças as primeiras letras, as primeiras frases, as primeiras palavras, fazendo análise sintática e tentando identificar se a frase ou se o verbo é transitivo direto, indireto ou bitransitivo. Isso é uma tolice. De qualquer maneira, precisamos falar, precisamos fazer com que o som se torne grafismo, com que o grafismo se torne sonoridade e que tudo isso seja importante do ponto de vista da construção do pensamento. A geografia é a mesma coisa e faz parte do mesmo processo, do processo de amadurecimento, de apropriação das linguagens, de apropriação dos elementos fundantes que dão a todos nós a possibilidade de olhar o mundo, de perceber as coisas do mundo, de saber das coisas do mundo. Então, nesse sentido, encerramos aqui este ciclo, né, de discussão. A partir da próxima semana, nós vamos colocar, acelerando um pouco o próprio projeto, a discussão sobre os fundamentos teórico-metodológicos da geografia às segundas e quartas-feiras. E vamos permanecer, então, e reservar as sextas-feiras para as nossas resenhas, como temos feito até aqui. Muito bem, muito obrigado, muito mesmo obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenha ajudado de alguma maneira. Fico aqui à disposição para perguntas, reflexões, possibilidades. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso objetivo. Creio que uma das questões fundamentais que discutimos, inclusive, com o Charles da França no podcast que fizemos com ele, é justamente essa ideia de ter a ciência a serviço não só do desenvolvimento puro e simples da cognição das pessoas, mas como um projeto efetivo da sociedade de construir um projeto para si mesma, refletir sobre si mesma, buscar caminhos e soluções e avanços que possam permitir à humanidade construir-se para além dos preconceitos, para além dos racismos, dos feminismos, dos machismos, dos ismos, de todos os ismos possíveis e imagináveis, e que a gente possa efetivamente nos construir como seres humanos. Nesse sentido, é que está o conhecimento a serviço. E é isso que discutimos então com Charles e que estamos aqui, absolutamente disponíveis para continuar a nossa conversa. Um abraço a todos, espero que tenha ajudado de alguma maneira. Até quarta-feira. Na quarta-feira a gente retoma aí a discussão sobre essa questão da região, sobre a questão da ciência geográfica, sobre o papel da ciência geográfica, e aí já vamos seguindo em frente. Até mais, até quarta.